Paz e bem, meu irmão, paz e bem, minha irmã. Laboratório da Alma. Vamos falar um pouco sobre 3 atitudes da vida cristã. Nós cristãos podemos ser otimistas, podemos ser pessimistas, podemos ser realistas. Então, repetindo, nós cristãos e cristãs podemos ser otimistas, podemos ser pessimistas, podemos ser realistas. Na vida cristã, a vida cristã ela é feita em comunidade. A vocação cristã é uma vocação de vivência comunitária. E por isso, então, ao viver comunidade, nós cristãos e cristãs podemos vivenciar estas 3 formas de ser. Numa mesma comunidade, nós temos gente pessimista, gente otimista e gente realistas. E isso não é nem ruim nem bom, isso é necessário. É preciso que na vida cristã tenha gente pessimista, tenha gente otimista e tenha gente realista. Nós temos um certo preconceito de, olha, você não pode ser pessimista, porque o pessimista atrai coisa ruim com seu pensamento. Nós temos essa maniazinha de pensar esse tipo de coisa, tudo bonitinho, tudo certinho, né? Ou você é otimista, ou você vai ser infeliz pro resto da vida, ou você é realista, e senão você vai bater com a cara na parede, e assim por diante. Nós temos essa ideia de ser tudo muito certinho, tudo muito bonitinho. Mas na prática, a teoria é outra, e na teoria a prática é outra, tá bom? Na vivência cristã, quando nós olhamos, por exemplo, para o fenômeno bíblico, na Bíblia nós temos lá muitas pessoas, muitas personagens bíblicas que são pessimistas, outras que são otimistas e outras que são realistas. E a convivência destas personagens é que garante numa comunidade o seu crescimento, o seu andar. Por isso, então, numa comunidade cristã, nós vamos encontrar esses 3 tipos de pessoas. E esses 3 tipos de pessoas, se conviverem em Cristo Jesus, a comunidade ela anda para frente. Então, meu irmão, minha irmã, quando nós olhamos, então, os 3 tipos de cristãos, o cristão que é pessimista é aquele que vai olhar para o copo que está pela metade e vai dizer, esse copo está meio vazio. Sim, esse copo está meio vazio. É aquele cristão que se a gente chega para ele e fala assim, meu irmão, minha irmã, daqui a 10 anos o mundo estará melhor ou estará pior? Ele vai falar assim, daqui a 10 anos com certeza o mundo estará pior. O cristão otimista é aquele que a gente olha para ele, ele olha para o copo d'água pela metade e fala, nossa, esse copo está meio cheio. Então o cristão otimista, ele olha para o copo está meio cheio. Isto é, se a gente chega para ele e pergunta, daqui a 10 anos o mundo estará melhor ou pior? Ele vai falar, com certeza o mundo estará melhor. Pois bem, e o cristão realista é aquele que olha pelo copo que está pela metade e diz, este copo está pela metade. O cristão realista é aquele, então, do qual nós chegamos e perguntamos para ele, daqui a 10 anos, o mundo estará melhor ou pior? Ele fala, olha, o mundo pode estar melhor ou pior, vai depender do que nós fizermos hoje. Estes 3 tipos de cristãos, eles cabem numa comunidade e eles são necessários. Porque o cristão pessimista é aquele que traz a gente para as dificuldades da realidade. Numa comunidade onde só tem otimistas, muitas iniciativas serão realizadas e eles vão passar por extremas frustrações porque muitas das iniciativas darão com os burros na água. Muitas das iniciativas não serão concluídas. Eles enfrentarão as dificuldades da realidade. E quando perderem para essa realidade, eles se virão muito frustrados, porque otimistas não calcularam na prática de sua caminhada a realidade que pode ser adversa, que pode ser exatamente contrária. E as dificuldades dessa realidade podem impor para nós derrotas. Nós, se vermos a nossa vida, desde o nascimento até hoje, nós vamos perceber que nós já tivemos
muitas e muitas derrotas. E nós aprendemos muito com essas derrotas que tivemos na nossa vida. O cristão pessimista, ele ajuda a nossa comunidade a assentar os pés no chão e perceber que nem tudo é vitória, que nem tudo é glória, que nem tudo é louvor, que nem tudo é resultado. Mas que nós temos frustrações, derrotas, dificuldades, temos problemas, temos doenças, que neste caminho da vida está presente na vida. Então, cristãos pessimistas são muito necessários. Os cristãos otimistas também são muito necessários. Por quê? Numa comunidade só de cristãos pessimistas, nenhuma iniciativa será realizada. Porque essa comunidade sempre vai ver o outro com desconfiança. Nunca será uma comunidade que fará o bem. Porque para que fazer o bem sendo que nada vai dar certo? Para que fazer o bem sendo que daqui a alguns anos o mundo vai estar pior? Quer saber? Não vou ter filho não. Para que ter filho daqui a 10 anos meu filho só vai sofrer com essa realidade que vai estar pior? Então numa comunidade só de cristãos e cristãs pessimistas, nada seria realizado. Nada seria realizado. E a vida cristã se tornaria apenas uma vida religiosa sem o desejo de transformação da realidade. Por isso, então, os cristãos otimistas são aqueles que, numa comunidade, eles nos arrastam para frente. Vamos fazer que vai dar certo. Vamos fazer tal projeto. Olha, mas já fizemos no passado e não deu certo. Mas agora vai dar certo, porque foram outros que fizeram no passado. Agora somos nós. E nós vamos fazer e nós vamos dar certo. Então, os cristãos otimistas são aqueles que arrastam para frente a comunidade. São aqueles que desenvolvem a comunidade, que fazem com que a comunidade creia no projeto de Deus, creia no reino de Deus, creia na utopia. Então os cristãos otimistas, eles são altamente também necessários na vida da comunidade. Também temos os cristãos realistas. Os cristãos realistas são aqueles que olham para a realidade e eles assumem a realidade do jeito que ela é e não criam grandes expectativas para a realidade, mas procuram olhar essa realidade e, através dela, procuram semear processos de mudanças, sabendo que, no meio do caminho, problemas acontecerão. Problemas acontecerão. Os cristãos realistas são altamente necessários numa comunidade porque são eles que fazem com que a comunidade dê passos firmes. E apoiados com aqueles que têm uma visão mais pessimista da realidade e com aqueles que têm uma visão mais otimista da realidade, os cristãos realistas, eles conseguem fazer com que a comunidade planeje suas ações, reveja seus passos, reveja o seu projeto de vida e possa dar passos no sentido de construir um projeto pensado, sentido, vivido. Então os cristãos realistas também são altamente necessários. Detalhe, eu e você, ou somos mais pessimistas, mais realistas ou mais otimistas. Só que os cristãos pessimistas, ele também tem dados de cristão realista e de cristão otimista. Nem todo mundo é 100% pessimista. O cristão otimista, ele também tem traços realistas e traços pessimistas. Um otimista não é 100% otimista. Ele tem traços dos outros jeitos. E os realistas, eles também carregam traços pessimistas e carregam traços otimistas. Ninguém é 100% realista. Com isso quero dizer que eu e você tendemos mais para um, para outro. Mas nós temos características dos outros tipos na nossa vida. Ninguém é 100% desse jeito, daquele jeito ou daquele jeito. Ok, meu irmão? Ok, minha irmã? Contemplando esta realidade, eu e você, nós carregamos traços. Mais de um, menos dos outros. Mas carregamos traços dos três tipos. Eu pergunto a você, você é cristão de que tipo? Pessimista? Otimista?
ou realista? Na Bíblia, nós contemplamos esse fenômeno. Por exemplo, o livro de Eclesiastes, o Coelete. O Coelete, esse livro Eclesiastes, ele é um livro que tem um pano de fundo pessimista. Mas ele tem traços de otimismo e tem traços de realismo. Mas ele tem o pano de fundo pessimista, mas tem uma profunda índole realista. E tem momentos de otimismo. Ok? Quando nós olhamos, por exemplo, o Evangelho de São João, o Evangelho de São João, ele é profundamente otimista. Profundamente otimista. Quando olhamos o Evangelho de Marcos, ele é realista. Ele percebe, no Evangelho de Marcos, percebe os defeitos dos discípulos, mas também percebe que os discípulos dão passos fortes, firmes no seguimento de Jesus. Quando olha para Pedro, ele fala coisa boa, mas de repente ele mostra que também fala bobagem. Então, o Evangelho de Marcos, ele é realista. O Evangelho de João, ele é otimista. Enquanto, por exemplo, o Evangelho de Mateus, também ele é profundamente otimista. Os discípulos em Mateus quase nem têm defeitos. Os discípulos em Marcos têm muitos defeitos. E nós, na nossa vida, nós temos muitos defeitos. Só que nós, quando somos muito otimistas, nós tentamos olhar mais os nossos pontos positivos e nossas qualidades. Enquanto, quando nós somos mais pessimistas, nós vemos muito os nossos defeitos e os defeitos dos outros. Nós vemos muito o nosso lado negativo, os nossos pontos negativos e os pontos negativos dos outros. E quando somos realistas, nós tentamos perceber que a pessoa tem lado bom, mas a pessoa tem lado ruim, a pessoa tem ponto positivo, tem ponto negativo, eu tenho qualidade, eu tenho defeito, e a gente vai vivendo a vida. Então, dizer para você isso, quando nós vamos vivenciando a fé cristã, nós temos esses 3 estilos de vida. E não é bom a gente cair naquela história de, olha, sempre tem que ser otimista, sempre tem que ter pensamento positivo. E aí, quando morre um parente nosso, quando morre uma pessoa que a gente ama, a gente não sabe o que fazer. A gente entra em desespero porque nós nunca fomos capazes de pensar a morte. Nós nunca fomos capazes de o quê? De nos assentar também no terreno do pessimismo. Certo? Quando nós enfrentamos a morte, o pessimista fala assim, olha, a gente ia morrer mesmo. A gente ia morrer mesmo. Essa pessoa morreu. E eu vou chorar. Sim, e eu vou chorar. Vou chorar muito. Por quê? Porque o pessimista, ele sofre. Ele sofre. O pessimista não é indiferente. Não é indiferente com o sofrimento dos outros. Pelo contrário, ele é muito pleno dos sentimentos. Mas ele tende a abraçar e perceber a tristeza mais profundamente. E assim o otimista, ele também consegue vivenciar a alegria de uma maneira muito bonita, de uma maneira muito viva. E o realista, ele consegue vivenciar, por exemplo, o perdão de uma maneira muito clara. Por quê? Porque o realista, ele percebe que a pessoa tem coisa boa, tem coisa ruim, ele percebe a humanidade. E percebendo a humanidade, ele percebe, eu sou humano, ele é humano. Eu erro, eu acerto. Ele erra, ele acerta. Então, estamos no mesmo terreno de humanidade. Então, na vivência cristã, os 3 estilos cabem, nós temos um pouquinho mais desse ou um pouquinho mais daquele, e com isso nós vamos vivenciando a vida. Eu repito, e você, meu irmão, e você, minha irmã? Qual é o seu estilo? Você é mais pessimista, mais otimista ou mais realista? Qual é o seu estilo de ser cristão? Cabe, tá bom? Cabe na vivência de nossa vida. Cabe na vivência de nossa vida. O pessimista, na igreja, ele vai observar bastante o quê? O pecado. Adão pecou e nós nos lascamos, porque todos nós pecamos e todos nós carregamos o pecado. O otimista vai olhar mais o quê? Vai olhar mais o quê? A graça.
vai olhar mais a graça. Jesus nos salvou, nós já estamos salvos. O realista vai olhar ali um pouquinho o pecado, um pouquinho a graça, e ele vai perceber o seguinte, olha, eu recebo a graça, mas eu ainda sou pecador, eu ainda tenho que melhorar muito. Então, esses três estilos, eles conseguem conviver muito bem numa comunidade. Então você tome, meu irmão, tome muito cuidado antes de criticar o pessimista, tá bom? O pessimista, ele é necessário. Tome muito cuidado ao criticar o realista, ele também é muito necessário. E tome cuidado ao criticar o otimista, porque o otimista também é muito necessário, tá bom? Então, todos eles somos necessários. E assim nós vamos vivenciando a nossa vida. Meu irmão, minha irmã, um grande abraço para você. Nós vamos voltar a esse assunto, tá bom? Nós vamos voltar a esse assunto em breve. Paz e bem para você. Amém.